era uma menina muito sorridente. Adorava encontrar com os amigos, brincar de boneca, não perdia nenhum dia de aula. Seu sonho era ser dentista, mas hoje ela deixou de sonhar. Não quer mais ir à escola, abandonou as brincadeiras e não tem mais amigos. Hoje Malu deixou de sorrir. Esta é uma história da vida real que se repete todos os dias no Brasil. Este ano, só no primeiro trimestre, o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, registrou capítulos como este mais de 21 mil vezes. São denúncias de violações contra crianças. 85% eram abusos sexuais. Não é um caminho fácil, porque não é só a criança. A gente sempre trabalha a criança e os cuidadores dessa criança. A gente não fala os pais, porque às vezes as crianças são criadas pelos avós, por tios, mas é sempre com a afetividade de conseguir mostrar para ela que a culpa não é dela, que se tratando de uma criança e um adulto, o adulto tem noção do que está fazendo, a criança não. Então a culpa não é dela e a gente trabalha aqui muito na prevenção. Então, com histórias nas oficinas de saúde, então a gente apresenta o seu corpo, como é que a gente faz a higiene, como a gente tem que cuidar. Que eu posso dizer não me toque, neste momento eu não quero um abraço, neste momento eu não quero sentar no colo, eu não preciso provar que eu amo ninguém. Então eu não preciso ficar tocando ninguém, nem deixar que ninguém fique me tocando, se isso não é o que eu quero naquele momento. Em relação ao perfil das delações, 45% das vítimas eram meninas e 20% tinham entre 4 e 7 anos. Os números representam uma queda de 1,6% em comparação ao mesmo período que em 2014, mas ainda assim são preocupantes. E o que mais assusta é que, na maioria das vezes, o culpado é quem deveria proteger. Em 58% dos casos de violação dos direitos, os principais suspeitos são os pais ou mães. Tem que partir da consciência de toda a comunidade, toda a sociedade em estar fazendo o seu papel, denunciando, vindo até a gente, o Conselho Tutelar, e qualquer suspeita de exploração sexual tem que ser denunciado, tem que ser passado para as autoridades. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um momento não só para pensar, mas também para agir. Esta data não foi escolhida à toa. Ela vem para lembrar também a história da pequena Araceli, uma menina de 8 anos que em 1973 foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. A luta para proteger a infância não é fácil, porém é necessária. Precisamos resguardar aquelas que serão o nosso futuro. Estamos falando das crianças, que cada vez mais são vítimas de abuso e exploração sexual. Eles são seres frágeis, que muitas vezes sofrem calados porque não sabem como manifestar o que estão sentindo. Entretanto, os sinais do abuso podem ser identificados, porque as vítimas sofrem mudanças de comportamento, como agressividade, dificuldades de se relacionar, isolamento, falta ou excesso de sono, medo e choro infundado, pesadelos, tremores noturnos e até ganho ou perda de peso. No dia a dia, conforme a gente vai fazendo os atendimentos, nas brincadeiras com outras crianças, às vezes a gente consegue detectar. Então, assim, a criança que vem sempre tranquila, tem aquele mesmo comportamento, aí ela começa a ficar mais agitada, ela começa a ficar mais agressiva, ou ela não quer que ninguém toque nela, ou ela começa a querer tocar demais as outras crianças. Então, são crianças que a gente começa a prestar um pouco mais de atenção. A gente encaminha para o psicólogo, que vai fazer trabalho com desenhos, né? Aí, conforme eles vão criando confiança, eles acabam sempre trazendo algum conteúdo. Aí a gente fica tendo uma base maior para poder intervir ou procurar os meios necessários. Realidade que pode estar longe dos nossos olhos, mas que ainda assim existe e pode ser ou não revelada.
De acordo com o Conselho Tutelar de Mococa, no município são registrados por mês de 4 a 5 casos suspeitos de abuso e exploração sexual de menores. Em Mococa existe casos de exploração e abuso sexual a crianças e adolescentes, sim. O Conselho Tutelar, toda vez que chega uma denúncia, a gente investiga e encaminha às autoridades competentes. Em nossa cidade de Mococa, os números ainda é pequeno. A Polícia Civil está à disposição de toda a população de Mococa para que façam a denúncia contra adolescentes, contra menores. E uma vez a Polícia Civil tomando conhecimento, imediatamente tomará as providências pertinentes ao caso. E vale lembrar que o abuso sexual nem sempre é através do toque. Independente de como acontece, é um crime que rouba a inocência e a infância de um ser que está apenas aprendendo a viver.